na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando nessa noite. Bem... Novamente, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nessa noite. Bem-vindo a mais um programa da Geração Eleita. Hoje o programa vai ser desenvolvido pela Juventude da Sede. Nós temos aqui a irmã Nazarena, que está conosco, e a irmã Yarivete. Eu falei que eu não ia errar no nome dela, mas agora é Yarivete. Certo? É. Isso. Então, você pode comentar, divulgar o programa e mandar suas perguntas, porque hoje vai ser um programa um pouco diferente. Nós vamos fazer um tipo de entrevista com a nossa irmã Yarivete. Então, sinta-se à vontade de fazer perguntas no chat. E antes de iniciar o nosso programa, irmã Nasa, vamos fazer uma oração de abertura. Irmã Nasa, pode orar? Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, Deus poderoso, te agradecendo por colocamos as mais nossas vidas diante de Ti, Senhor, neste momento, Senhor. pela Tua presença manifestada no nosso meio. Senhor, Queremos, Deus, que continues Que a aqui, Tua presença se que Tu manifeste venhas, neste Senhor, momento, a dar-nos através, as Senhor. palavras que o Dessa Espírito entrevista, Santo o quer Senhor que nós possa falemos, tocar a Deus, vida que de tudo alguém que venha está sair precisando, daqui Senhor. seja totalmente Deus, guiado nossos pelo Teu Espírito irmãos e Santo, irmãs que vão pela assistir, Tua sejam mão, pela tocados, Tua Senhor, bondade, renovados, Deus. Senhor, Fala conosco, transformados fala com os que através estão desse vendo. programa, Senhor. Pai, Nós contamos cura, contigo, salva, Senhor. liberta e Em batiza com o nome de Espírito Jesus Santo, Cristo. Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Amém. vamos direto ao ponto. A irmã Yarivete, como quase todo mundo sabe, é a irmã mais velha da irmã Paola. Amém. A irmã Paola, elas vieram de Porto Rico e estão aqui conosco. É uma alegria tê-las conosco. E eu gostaria de iniciar as perguntas com a irmã Yarivete falando... Eu ia falar nome e idade, mas... Já falou, né? Já falei. Então, a segunda pergunta seria: qual é sua função na igreja aqui? Seria na igreja lá em Porto Rico, a sua função na igreja. E depois, se quiser falar o que a irmã faz no mundo secular, trabalho, estudo, alguma coisa assim. Tá. Paz do Senhor. Vou tentar falar portunhol, lo mais que eu pueda. A gente vai entender. Então, aí vamos. Na igreja lá em Porto Rico, em Ponce, Puerto Rico, temos duas igrejas. Meu pai, o pastor Yariel Cruz, ele é o pastor encargado da igreja em Ponce, Puerto Rico, e ali estamos. Eu sou, para a glória do Senhor, sou a secretária-geral da igreja e também sou a coordenadora do departamento de ensino. Então, ali trabalhamos coordenando as escolas bíblicas, as conferências, todas essas programações para benefício da igreja e do crescimento na palavra do Senhor. No mundo secular, eu tenho um bacharelado. Isso. Em o que aqui se conhece como serviço social. E agora mesmo estou fazendo mestrado no serviço social clínico, uma especialização. E, se Deus quiser, no dezembro deste ano, vou culminar meus estudos. Parabéns. Obrigada. Estou fazendo... Aqui chamam de estágio, né? Sim, Estágio. Ali estou fazendo de agosto a dezembro e, se Deus quiser, vamos culminar essa etapa. Bênção de Deus. Deus vai te ajudar a Amém. terminar esse curso. Amém. A irmã Nazarena vai seguir com a próxima pergunta. Bom, eu queria sair um pouquinho do roteiro, porque eu sei que a igreja de Porto Rico tem um grande testemunho.
E eu queria que a irmã comentasse de como mais ou menos surgiu lá, como é que tá sendo Isso, lá. muito bom. Tá. Então, o ministério... Meu pai chega ao ministério no 2019. Chegamos aqui a Brasil só para visitar, né? Só para visitar. Meu pai começou a pastorear no antigo ministério no 2018. Então... Um ano antes. Um ano antes. Então, nós vinimos para cá, para Brasil. Então, aqui Deus marcou nossas vidas no congresso geral. Lá, e já Deus estava trabalhando com nossa família. E no pouco tempo, foi abril, maio, junho. No mês de junho, meu pai, né, recebeu a confirmação do Senhor que era para sair do antigo ministério. Mas ele ainda não saímos do antigo ministério para vir ao Sim. Ministério de Restauração. Sino que ele ficou allí. Foi o buscando... primeiro passo sair e depois Deus ia dirigir o próximo passo. Isso. Mas isso ocorreu no período de 2, 3 meses. Né? Ah, sim. Então, eles vieram no julho a fazer a escola de missões, ele e minha mãe. E no setembro de 2019, inauguramos a igreja, o Ministério de Restauração lá em Porto Rico, em Ponce. Então, assim foi que nós chegamos. O ministério cresceu, agora mesmo temos alrededor de 80 membros. Glória a Deus. E alguns, né, que visitam e vão, mas assim, estão allí com nós. A igreja comprou um terreno, e ali estamos nos preparativos para construir um templo. E ali vamos. Está também a igreja em Isabela, que começou no meio da pandemia, né? Uns irmãos de Isabela estavam buscando uma igreja. Então, meu pai decidiu ir lá e começamos em uma casa a reunir-nos. Nós viajávamos 2 horas para ir, 2 horas para voltar. 2 vezes a semana. Meu pai e nossa família. E Deus proveu, né, todas as coisas. E ali também tem uma congregação que está pouco a pouco levantando-se. Glória a Deus, é muito Rico. bom saber disso. A gente aproveita a oportunidade para pedir àqueles que têm um amor pela obra missionária, para orar para que Deus possa fazer crescer a obra lá em Porto Rico. E uma curiosidade que eu tenho é saber qual é a capital. Se é Ponce? É Ponce? Não, a Ou é capital outro? de Puerto Rico é San Juan. São João. Tá, San Juan. tá bom. Faz pouco tempo disso que a igreja começou a se construir lá, né? A gente pode acompanhar pelo programa Heróis da Fé, que foi passado ali as fotos. E foi algo incrível, né? Porque a gente vê como a cultura é diferente. Os cultos são muito diferentes. O louvor O é louvor é diferente. diferente. Sim. Tipo, lá naquela igreja não existe o silêncio. Não. É impossível. Não. Glória a Deus que não falta. Glória a Deus. A nossa próxima pergunta é: como tu conhecia Jesus desde pequena ou tu foi conhecer Jesus na tua infância, na adolescência? Qual período da tua vida tu conheceu Jesus? Eu tive o enorme privilégio de nascer em um lar cristão. Então, desde muito pequena, meus pais levavam a mim e a meus irmãos na igreja. Allí estávamos bem ativos nas escolas bíblicas. E algo eu lembro da minha infância é ir na escola bíblica. E ali aprender tudo que eu queria ser, né? Hoje, né? Na escola bíblica, muito importante nessa etapa de quando um é de infância. Então, nasci em um lar cristão. Meus avós são cristãos. Então, Deus nos ha ajudado, né, até aqui, até hoje, a permanecer. Nós estávamos no antigo ministério, mas
no 2010, no 2009, chegou o pastor Neftali Rivera, que aqui conhecem um pouco, o pai do pastor Félix Alberto Rivera. Então, ele era um pastor de doutrina. Então, ele chegou quando eu era adolescente. Então, eu cresci conhecendo a sã doutrina no outro ministério. E meu pai ficou firme na sã doutrina. E quando nós chegamos no Ministério de Restauração, pues, não tudo era novo. Exato. Daí as coisas ficam... A gente tem a facilidade de aceitar. Nossos corações estavam abertos para fazer a vontade de Deus, para santificar-nos, para viver de uma maneira diferente. Quando eu cheguei aqui no 2019, a experiência que eu pude ter foi quando eu via toda a juventude no congresso, todas as mulheres iguais, todos os homens iguais, as crianças, os jovens. A convicção que nasceu em meu coração foi que é possível. Sim. É possível se santificar, é possível viver diferente, é possível viver como Deus manda. Então, ainda que eu estava rodeada de jovens que talvez não eram tão firmes, eu pude compreender que sim, que isso que meus pais me haviam ensinado, que eu havia aprendido na igreja, que pouco a pouco muitos estavam deixando, eu precisava afirmar isso no meu coração e caminhar em pós disso. Então, eu creio firmemente que foi plano de Deus para nós permanecer na sua palavra e viver o que Ele espera de nós. Eu vejo que é por isso que a gente precisa, mesmo tendo todo um cenário de cristão, a gente precisa ter um encontro com Deus. É esse encontro com Deus que leva a pessoa a se agarrar, mesmo que as coisas ao redor estão se corrompendo, a pessoa tem com que se agarrar. Eu acho que o maior mestre, o maior professor é aquele que dá o exemplo. Amém. Tu pode falar, tu pode fazer um monte de coisa, mas se tu fazer o exemplo, tu vai atrair muitas pessoas. Amém. Eu acho que às vezes pode demorar e parece não estar acontecendo, mas os olhos dos outros estão sobre a nossa vida. É verdade isso. Aleluia. Bom, mesmo que a irmã já tenha nascido num lar cristão, como foi no meu caso, mas tem um momento especial que a gente tem um encontro com Deus. Qual foi o seu momento? Eu acho que foi quando recebi o bautismo do Espírito Santo. Eu recebi o bautismo quando eu tinha só 9 anos. 9 anos. Então, foi a pura misericórdia de Deus. Um dia fizeram o chamado. Minha mãe falou, passa na frente. Então, eu passei no altar e eu fechei meus olhos e o pregador mandou alguma pessoa que já tivera o batismo passar detrás dos que havíamos passado, que não tinham. Então, eu sempre lembro que detrás de mim se parou a esposa do pastor, Neftali. E ela só me falou, adora a Deus, adora a Deus. E eu fechei meus olhos e eu falei para Grace que eu não lembro. Eu só lembro que eu, quando abri meus olhos, eu estava tirada no chão e minha mãe estava aí do lado meu e ela me ajudou a parar e me levou no altar e ela, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, foi um momento em que Deus começou a tratar com minha vida fortemente. Eu lembro também que a primeira vez que eu preguei também foi aí, uns meses depois. E lembro que a primeira vez que eu preguei foi em um culto missionário. Meu pai era o líder e ele
Ele me colocou. Então, foi a primeira vez que eu preguei. E lembro que nesse dia que eu passei no altar, eu recebi algo que me marcou muito, muito forte. Eu pulava, eu corria por toda a igreja, mas não falei novas línguas. Não falei. Naquele momento. Então, pouco tempo depois, eu fui pregar, eu me preparei, minha mãe me ajudou, né, a preparar uma aninha, uma criança. Quantos anos mais ou menos? 9, 10 anos, mais ou menos. Então, porque foi pouco tempo depois de eu ter essa experiência bem forte. Então, eu lembro que eu preguei, glória a Deus, aleluia, o culto acabou e uma irmã falou, tu pode orar por mim? Já a igreja estava vazia, não tinha ninguém. Então, eu, claro, amém. E passamos para voltar, eu comecei a orar por ela. E de momento eu comecei a falar novas línguas. E eu lembro que eu me detuve, aleluia, Pai, bendito, amém, amém. E quando eu fui para fora, mãe, eu acho que eu falei novas línguas quando eu estava orando pela irmã. E ali, Deus começou a trabalhar na minha vida e começou a usar. E eu comecei a ministrar, outras igrejas começaram a convidar para eu ir e pregar e cantar. Então, Deus... Foi como se fosse o início de um ministério, a partir do assim. batismo. Algo assim, Deus fez muita coisa bonita. E aí, eu estava consciente do presente que Deus me havia dado nesse momento, né? Que, como estávamos falando, conhecemos muitas pessoas que levam muitos anos. Não desista, não desista. E por isso eu valoro muito a minha experiência personal. Que hoje, eu acho que foi a misericórdia pura, porque se eu não tivesse sido marcada nessa idade, na minha infância ainda, pré-adolescência, eu sei que hoje eu não estaria aqui. É que Deus tem um tempo para cada um de nós. Deus tem um tempo. E vendo o chamado de Deus na tua vida, precisava ser naquele momento. E eu sei que muita gente, tem gente que busca pelo Espírito Santo até agora. Não desista de buscar, porque a vontade de Deus é batizar com o Espírito Santo. E ele vai ter o seu tempo de batizar. Não desista. Amém. Para mim foi mais ou menos assim, eu tive que esperar bastante. Eu lembro que quando eu comecei a me esforçar assim para orar, foi num congresso de jovens lá na Argentina. E eu estava lá, eu tinha 11 anos, e eu comecei a orar, pedir para Deus. E lá naquele momento eu lembro muito bem que começou a tocar aquele hino, não se apagará, não se apagará. Ali eu comecei a chorar, mas eu não recebi o Espírito a falar em língua. E eu fiquei assim, fiquei bastante triste, mas eu continuei buscando. Depois disso eu me batizei e no ano seguinte tinha outro congresso de jovens e começou a tocar o mesmo hino. E ali eu não posso desistir. Eu tenho que cantar esse hino de novo, me esforçar. E daí eu comecei cantando, depois já estava pulando, já estava falando em línguas. Aleluia. Mas eu vi que Deus tem um momento de limpar e purificar nosso coração antes disso, sabe? Porque Deus, a gente tem que dar espaço para o Espírito Santo entrar na nossa vida. Deus tem que, às vezes, nos purificar, nos limpar. Amém. Trabalhar na nossa vida antes de nos entregar a vitória. Amém. Isso também me faz lembrar do dia... Eu tinha uns 12, 13 anos. Que o irmão que... Eles fizeram um convite na frente para orar e eu fui na frente para receber a oração e o irmão que orou por mim. Eu lembro que eu tinha muita vergonha de abrir a boca para falar em línguas. Eu tinha vergonha das pessoas que estavam ao redor. E o irmão orando falava assim, eu creio que dirigido pelo Espírito, abre a boca, solta as palavras que estão dentro de ti. Então, mesmo nisso, a gente tem que se dispor para abrir a boca para falar o que Deus coloca no nosso coração. Amém. A nossa próxima pergunta, o que eu queria acrescentar nessa caminhada com Jesus, a partir daquele momento que tu recebeu o Espírito Santo,
teve alguma pessoa, pode ser da sua família ou uma pessoa da igreja, que lhe ajudou nessa caminhada até tu te firmar, até assim, uma maturidade espiritual para andar com os teus próprios pés. Falando. Eu teria que falar meus pais, né? São as pessoas que Deus coloca para dirigir, para ensinar, para carregar a uno quando uno não, Sim, não tem força. não pode. São nossos pais. E também nos líderes, nos jovens mais adultos, né? Porque como Deus me marcou dessa forma desde niña, pues eu comecei muito cedo a involucrar-me com os jovens. Meus pais, né, também são jovens. Eles me tiveram jovem, então eles ainda participavam da juventude e nós com eles. Então, desde pequena, 10, 11 anos, eu ia já nos retiros, nas consagrações. Então, sempre estive com esse grupo um pouco maior do que eu, e não com os que são pares. Sim. Né? Eu Mais velhos, mais maduros. Isso. Então, exemplo deles e compartilhar com eles, né, te mantém firme e são de bendição. Glória a Deus. Eu lembro que eu não gostava da escolinha bíblica porque eu sabia todas as respostas. Não deixavam eu falar. É E sempre daí assim. eu ficava com a juventude, que daí eu não sabia tudo, né? Daí pra ninguém E me... vai a um nível mais acima para não falar. Antes de continuar as perguntas, eu vou chamar o nome dos irmãos que estão nos acompanhando, que é muito importante. Nossa irmã Kátia Brito, Deus abençoe. Carla de Lima Ribeiro, irmã Prisca, que Deus abençoe os irmãos que eu vou citar agora. Duda Brito, a Samara, a irmã Rode, o irmão Ezequiel Pinheiro, a irmã Roberta, que Deus abençoe a todos. A irmã Paola Cruz, conhece? A irmã Paola. A irmã Betsy, que eu acho que ela é de Ponce, de Porto Rico. Ela é da minha Betsy congregação. Rivera. A irmã Isabel, Deus abençoe. A irmã Rebeca Moraes. A irmã Marlene Tormes, que Deus abençoe. Ela pontua alguma coisa importante aqui. Ela fala assim, queridas, uma bênção ver 3 moças de 3 países diferentes reunidos. E é verdade. Glória a Deus. A irmã Keula, Deus abençoe. A irmã Daniela, irmão Lucas, de Portugal, Deus abençoe. A irmã Eufêmia Colom, eu acho que é Porto Rico. Colom. A irmã Jeane, Deus abençoe. A irmã Ellen Grécia, Leia, Deus abençoe. A irmã Ivoneide Machado, secretária da Heróis da Fé. O irmão Pedro, Deus abençoe. O irmão Angeli Guzman, Deus abençoe. Angeli. Porto Rico. Eu não vou falar os nomes certos. Ela vem, nessa próxima semana elas vêm. Elas vêm? Chegam. Que bênção. O irmão Jorge Wolf, que Deus abençoe. O irmão Paul Sandrini, que é dos Estados Unidos, também Deus abençoe. Bênção, muitos irmãos nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos continuar com as perguntas, irmã Nasa. Deixa eu ver uma pergunta interessante. Eu lembrei de uma coisa. Tá. A gente anotou aquela pergunta e a gente via muitos anos atrás também não, anos atrás, muitos milagres aconteciam assim, todo o tempo, sabe, na igreja. E a gente vê que a nossa fé diminuiu muito, mas os milagres continuam acontecendo. E a irmã lembra de alguma coisa que aconteceu por lá, que impactou a sua vida, que era algo sobrenatural realmente? Eu lembro, já no Ministério de Restauração, uma família, eles chegaram, pouco a pouco, já conhecíamos eles, do antigo ministério. E eles chegaram, eles tinham 2 filhos jovens,
que nós conhecíamos, né? E eles chegaram depois de um tempo difícil na sua família, na perda de um familiar. Eles chegaram, Deus levou eles, mas como tudo, né? Estava esse processo de a confirmação do Senhor, de que aqui vamos ficar, que vamos fazer. E eles, os jovens, eles estavam como que, porque é necessário sair, ir para outra igreja, né? Então, eu acho muito bonito, muita misericórdia de Deus, porque o filho deles, eu acho que, não sei se esse testemunho já passou por aqui, mas a mim me impactou da forma que Deus tratou com eles, porque o menino, ele tinha uma condição na espalda, na coluna. Na coluna. Tinham provas e tudo, né? Os exames e tudo isso. E ele, no culto, Deus curou ele. Ele passou à frente no altar, oraram por ele. Nós temos um jovem que ele é baterista, e ele é um menino, né? Tem 12 anos agora. E ele saiu da bateria e foi orar por ele. E quando o jovem foi no banheiro, ele notou que estava diferente sua espalda, que Deus havia curado ele. Então, foi a maneira que Deus utilizou para confirmar a eles que ele era para ficar no ministério. E foi um dos milagres, né, que eu vi recentemente que aconteceu. E eu vejo as coisas, né, que Deus obra nas nossas vidas. Tanto tempo ele com essa enfermidade, e Deus usou essa enfermidade, curou e confirmou que era para ele ficar. Então, e não tinha como negar. Não tinha como negar. Eles viram que ali estava o poder de Deus. Que é Deus mesmo, sabe? Porque o ministério chegou a Porto Rico, mas não ha sido nada fácil. As pessoas não imaginam o forte que ha sido para nós, para nossa família. Nós saímos, né, do antigo ministério, mas tem muita gente que nos conhece e acham que nós estamos mal, que nós estamos fora da direção, que nós somos uma secta, que estamos fora, né? Gente que nos conhece, gente que sabe como é meu pai. Mentiras que han dado lugar, né? Então, Deus tem que fazer essas coisas para demonstrar que Ele está ali, que é a vontade dEle, que é uma igreja que Ele está levantando. E Deus tem falado muitas coisas para meu pai, né, o pastor na igreja lá no Porto Rico, de muitos que vão chegar buscando uma igreja de sana doutrina, uma igreja onde Deus pueda manifestar sua glória e esses milagres que, como tu bem falava, nossa falta de fé, o pecado, né, e os problemas, o resultado de dar a espalda a Deus é o que faz que Deus não se pueda manifestar. Mas eu acredito que para isso nós estamos ali. E tenho certeza de que muitos vão chegar e que continuaremos vendo estes milagres que marcam as vidas das pessoas. Então, eu pessoalmente, eu vi isso e Deus, tu está aqui. Não estamos mal nada. Não estamos fora nada. Deus está Eu nesse acho que negócio. ao mesmo Ele tempo tá. que era a confirmação para aquela família, foi a confirmação para a igreja também se atinar que para ninguém duvidar que não era da vontade de Deus. Uma das coisas que mais atraem as pessoas é os milagres. Né? Isso. Tipo, a gente tem que orar muito para os milagres acontecerem. A gente muitas vezes não dá importância para orar por isso, mas é uma das coisas que mais atrai desviados, mais atrai pessoas que muitas vezes não conhecem o poder de Deus, e quando vem aquilo lá, eu me rendo aos teus pés. A Bíblia diz que é pelos milagres que as pessoas crerão. Isso. E eu quero aproveitar o gancho da irmã Nazarena e perguntar se teve algum milagre na tua vida pessoal ou na tua família, alguma coisa impactante, que te impactou, que tu possa contar para nós. Deus ha hecho muitas coisas, né, na minha família, mas
Eu lembrei, te comentei ahorita. E vou contar um pouquinho só. É um testemunho muito longo. E eu sempre falo que é mais um testemunho dos meus pais, que foi um tempo, né, que Deus provou eles. Mas no 2014, Paola e eu estávamos num congresso de jovens longe da minha cidade, a 2 horas de distância. E estávamos ali gozando nos cultos e Paola enfermou, começou a passar mal. Começou a passar muito mal. Então, nós fuimos caminho, voltamos para Ponce e ela ia empeorando. E ela desidratou de tal maneira que suas mãos ficaram assim. Coladas. E estávamos no carro, estávamos com a filha do pastor Neftali e com sua esposa. E ela ia, meu Deus, orando por ela. E ela estava assim, deitada na minha falda e eu só falava, Deus, não permita que ela morra aqui nos meus pés. Não permita isso, por favor. Então, nós estávamos longe, íbamos caminho, e minha mãe também estava longe. Então, nós tínhamos que chegar para poder ir no hospital, porque por ser menor de idade não podia ir. A esposa do pastor não podia levar ela para o hospital, tinha que esperar por meus pais. Então, ela estava tão quente que eu não podia tocar ela. Uma coisa terrível. Minha mãe chegou, levou ela no hospital e ali começou tudo. Quando passaram rápido ela, a primeira coisa que minha mãe fala, né, que a enfermeira falou, ela chegou caminhando no hospital. E minha mãe, sim, ela chegou caminhando, ela está mal, mas está caminhando. E a enfermeira correu, ela chegou caminhando aqui. E aí minha mãe falou, algo está acontecendo aqui, mas Deus está no controle. Ela chegou caminhando. E aí começou tudo. Ela tuvo apendicites. Fala assim? Sim, apendicite. Apendicites aguda. Sua apendicite se estourou e o veneno da apendicite havia chegado, as toxinas haviam chegado no seu coração, nos seus pulmões e quase no seu cérebro. E ela estava tão mal que tiveram que esperar para poder operar ela, porque a pressão estava muito baixa e não podiam operar ela. Operaram ela e quando o médico, o cirurgião, saiu da cirurgia que ela entubaram e tudo. Minha mãe viu como ela saiu correndo assim, a enfermeira apertando o oxígeno para que ela respirara, porque estava entubada. E o médico falou, tua filha está como se um trem houvera passado por cima dela. Eu não posso garantir nada. Vamos ver como transcorre o tempo. E ali começou tudo. Minha irmã estava sendo operada e eu na minha casa com minha avó passando mal. E eu achava que eu estava muito nervosa por ela, que estava passando mal. E eu, pai, me ajuda. Mas uma madrugada eu me levantei e falei para minha avó, chama meu pai, eu acho que eu preciso ir no hospital. E fomos para o hospital, allí atenderam. E falaram que eu tinha gastritis. E me deram remédio. E allí estava. E a mim me começou a doer a perna esquerda. Sim. E eu falei para meu pai, pai, não sei como fala, soba? Coça. É isso. Coça? Para que ele passara assim na minha perna. E nisso que meu pai está assim, passando, chega o doutor. O que acontece? Ela está queixando que dói a perna. Tu é irmã da Paola Cruz? A gente sabe que nós nos parecemos muito, né? Então, sim, eu sou. Vamos fazer um exame. Fizeram um exame. Quando falou, tu tem a mesma coisa da tua irmã. Vamos operar.
Minha mãe Como? conta que ela estava no Walmart, no Sim, mercado. no mercado. Quando meu pai chamou ela, vão operar a Yaribé, tem a mesma coisa que a Paola. Minha mãe, meu Deus. E assim foi, me operaram, mas Mas no teu caso não tinha estourado nada. tinha estourado, sim. Tinha estourado. O que aconteceu é que tinha gangrena, não sei como chamam aqui, que o órgão estava podre dentro do meu corpo. Sim. Então, pero olha, a pudrição evitou que o veneno correra por meu corpo. Então, essa inflamação, a podridão do apêndice impediu a toxina de sair para... Entendi. Además de que eu cheguei a ver com mais tempo do que Paola. Paola ficou uns dias passando mal e empeorando. Então foi isso. Estávamos nós duas em intensivo, não sei como falar aqui. Sonhos, cuidados intensivos? Cuidado intensivo, minha mãe cuidando de nós ali. E Deus, obviamente, tratou com eles, provou a fé, Deus falou com meu uma pai. aprovação mesmo. Deus falou ali. Mas isso era algo, nós nos visitávamos muitos doutores, porque duas irmãs com a mesma coisa no mesmo tempo, praticamente, foi uma coisa bem forte que Deus deu vitória. Minha mãe estava trabalhando muito, meu pai também estava trabalhando na igreja. Então, eu acredito que foi um ataque do inimigo, né? Mas Deus deu vitória, Ele estava no controle, Ele provou a ciência que Ele é mais poderoso. E nós pudimos testificar ali, quando melhoramos um pouquinho, né? Cantamos para as enfermeiras, pregamos como testemunho, né? Da vitória que Deus nos deu. Foi um testemunho que correu por todo Puerto Rico, praticamente. Duas irmãs que têm o mesmo... Duas irmãs ali. Mas eu não lembro de muito, porque eu dava ida com os remédios, né? Por isso eu falo que foi um trato de Deus com meus pais, com minha família, né? Ele preparando-nos para tudo que vai acontecer adelante. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sempre prepara os seus filhos. Eu sempre penso assim, quando a gente é provado muito fortemente num período da nossa vida, é que tem alguma coisa lá na frente que necessita uma maturidade maior, uma condição maior para enfrentar. Isso. Eu não sei se lá em Porto Rico é que nem lá na Argentina, que o peso espiritual é bem maior do que aqui no Brasil. Aí lá também é assim, tipo, é muito difícil entrar naquela dimensão de chorar e falar em línguas, e muitas vezes eu tenho que ficar horas e horas insistindo para Deus te tocar, para o céu se abrir, né? Olha, Puerto Rico é uma ilha abençoada por Deus. Em Puerto Rico tu tem igreja em cada esquina. Então, as pessoas não têm excusa para se acercar a Deus. E tem muita gente cristã, tem bastante gente pentecostal, né, que conhece o pentecostalismo em Puerto Rico. Assim que claro, é forte, o inimigo está fazendo pressão. Mas as pessoas têm na volta da esquina uma igreja onde correr. Então, claro, as pessoas continuam dando espalda para Deus, mas conhecem. Nós em Porto Rico temos liberdade do culto, assim que nós paramos nas esquinas, podemos pregar, podemos evangelizar com muita liberdade até agora, né? Então, tu fala com alguém, sim, eu conheço. Eu amo Jesus. Eu conheço ele. Ele é muito misericordioso, né? Mas não querem deixar sua vida. Então, o que fazer, né? Mas sim, neste último tempo, eu acho que o engano dentro da igreja, as pessoas se conformam, acham que não, Deus me aceita assim como sou.
não tenho que pagar nada, não tenho que deixar nada, porque eu tenho livre acesso no trono de Deus, Ele me escuta, Ele me ama, suas promessas são minhas. Então, han caído nesse engano de que Deus está aqui na minha casa e eu não tenho que fazer nada. Eu só fico aqui, eu creio nele, mas tudo fica ali. Tudo fica ali. Então, estão dentro das igrejas, adorando a Deus, mas perdidos, longe. Isso acontece muito nos locais onde tem muitas igrejas pentecostais. Eu sei porque a África tem igreja em todos os cantos, mas o problema é o tipo de ensino que está tendo na igreja. Hoje em dia, o ensino que está tendo bastante é sobre as riquezas, o que Deus pode dar ao ser humano. Não o que o ser humano deve prestar a Deus, mas é sempre, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar isso, Deus vai te fazer rico, Deus vai te... É tudo Deus fazendo para o homem. Por isso que essas igrejas são cheias, porque naquelas igrejas as pessoas não pedem alguma coisa do homem para Deus. É sempre o contrário. Então é dessa maneira que o diabo engana os crentes dessas igrejas. É muito triste, muito triste. Preocupante. Ver jovens que um dia estávamos juntos, Sim. na mesma batalha. E hoje, não precisa. Deus está aqui comigo, Ele me ajuda. Ele me abençoa, eu estou bem, eu não preciso ficar assim vestido. Eu não preciso... Esse é o engano que é entrado nas igrejas, nos corações. Eu acho que nós podemos fazer uma pequena pausa para depois continuar com as perguntas. Nós temos algumas perguntas, se o tempo deixar, nós vamos terminar hoje a lista de perguntas que nós temos. Enquanto isso, vamos ter uma pausa. A irmã Valquíria. Ai, glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos
para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como um fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Deus. Antes de continuar com as perguntas, eu vou ler os irmãos que entraram logo depois da primeira parte. O irmão Davi Guerra, que Deus abençoe, a irmã Maria Rosane, a irmã Raquel Miriane, a irmã Késia Silva, a irmã Fernanda Clavijo, a irmã Egleia Morosini, a irmã Maria Eduardo Gonçalves, a irmã Carla de Lima Ribeiro, o irmão Jonathan Saraiva, a irmã Ruth de Moraes e o irmão Júlio Ramos. Que Deus abençoe a todos. Muitas pessoas. Muitas pessoas, é verdade. Então, nós vamos continuar aqui nossas perguntas. Eu gostaria de saber o que a irmã, assim, pensa, o que tu pensa sobre o fato de algum jovem, como a gente falou sobre a juventude, ou algum jovem se afastar, se apartar da presença de Deus. Teria alguma razão que tu acha que pode levar um jovem a se apartar do caminho do Senhor? Porque é uma coisa que nós vemos agora nesse mundo, a facilidade do jovem de iniciar a caminhada com Deus e depois desistir. Eu acho que é bem a pregação da terça-feira passada. Quando nós tiramos os olhos de Jesus. Foi. Então, quando nós começamos a olhar o que está fora e temos brechas nos nossos corações, nossa mente, o inimigo rápido atua, né? E como eu falei, as mentiras, né, que têm surgido nesse último tempo, de que não precisa se esforçar, não precisa ser diferente, não precisa... Jesus aceita todo mundo como é. E isso é certo, né? Jesus te aceita. Mas te prepara porque Ele te vai mudar completamente. Jesus é um Deus justo, né? É, claro. Então, eu vejo hoje que tiram a importância do que Deus fala na sua palavra e do que espera de nós. Quando fala
pega, toma tu cruz y sígueme. Niégate cada dia a ti mesmo. Tá falando verdade, né? É negar-te, é mudar, é aceitar o que ele tem para ti. Então, quando nós começamos a olhar, quando nós começamos a pegar amistades que nos desviam, se uma coisa eu vejo a mão de Deus na minha vida é quando eu fui para a faculdade, para a universidade, sabe que Deus colocou uma amiga da minha igreja. Eu não era muito, não conhecia muito bem ela, mas ela era da minha igreja. Então foi a forma que Deus utilizou para eu ficar e não pegar amizades fora. Se eu vejo algo é que a faculdade, quando os jovens entram na faculdade, é o tempo de prova. Se tu sai firme no Senhor e vai, cruza a faculdade, é uma bênção, é uma vitória muito grande, porque ali quando ninguém te vê, quando estás em um grupo novo de pessoas, é muito difícil, né? É muito fácil ser levado pela corrente. E ser bombardeado pelas ideologias que eles ensinam nas faculdades, nas escolas. Definitivamente. Então, ter cuidado da carreira que uno escolhe. Eu faço, né? Faço ainda, continuo estudando serviço social, que nós chamamos trabalho social. Então, eu sei, não tenho dúvida de que Deus me dirigiu nessa parte, mas minha mãe ainda, né, está aí sempre bem pendente de mim, porque essa sociedade humanista, que o que quer é o eu, né, o ego das pessoas. E temos muitas teorias para ajudar as pessoas muito boas. Mas quando tu vai na palavra, tu te dá conta, né, que não correspondem. Não correspondem. Não é o caminho certo para as pessoas sanar o coração, sanar tua vida. Então, definitivamente, quando nós entramos na faculdade, escolhemos o que vamos estudar, eu que escolhi essa carreira, que Deus me dirigiu, abriu a porta, eu sempre orava, Deus, guarda meu coração, guarda minha mente e ajuda-me, né, a estabelecer a diferença ao que o homem fala e ao que a tua palavra me fala e me ha ensinado a maneira correta de nos viver. Então, é muito bom alcançar coisas, é muito bom fazer, lograr, estudar, mas quanto cuidado temos que ter. Eu gosto muito do versículo que fala, que temos em Timoteo, que fala, esqueci agora, que fala tener cuidado de enredarse en los negocios de la vida. Un buen soldado tiene que tener cuidado de enredarse en las cosas de esta vida. Porque hacemos muitos planos, hacemos muitas ideias, imaginamos muitas coisas. Pero que duro é aceitar quando Deus te fala não é por aqui. Não é o que tenho para ti agora. Tem que esperar, sabe? Eu tenho já minha licença para exercer minha profissão, mas ainda não é exercido. E eu vejo a mão de Deus preparando-me para algo. Eu ainda não sei. Mas eu tenho certeza de que eu não errei, né? Que eu estou no caminho certo. Mas que Deus tem tempo para tudo. Tempo para tudo. Então, às vezes, os jovens, nós como jovens, fazemos esses planos e queremos com todo o coração alcançar eles. E são esses mesmos planos que nós formamos que nos tiram da vontade de Deus. Então, como nós
permanecer firmes, Señor, como dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, que Él concederá las peticiones de tu corazón. Eclesiastés fala, ten tiempo para todo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, a veces no somos pacientes o suficientes para permanecer en aquilo que Deus escribió para nós. Então, isso nos tira. E como jovens, queremos rápido trabalhar, queremos ganhar dinheiro, queremos ter carro próprio, casa própria. Chega uma idade e a gente, as pessoas te falam, já tu tienes 24 anos e ainda não has trabalhado, ainda não tem casa própria, que isso? Ainda não tem namorado? E tu fala, eita, temos que esperar no Senhor. Temos que esperar no Senhor. E se uma coisa o Senhor me ha ensinado em todo esse tempo é esperar. Esperar. E não confundir os períodos de espera do Senhor com que estamos atrasados, com que estamos fora da vontade de Deus, porque isso não acontece. Tenho tal idade e isso não ha acontecido na minha vida. Algo estou fazendo mal. Não. Tem que esperar no Senhor. É a única maneira de nós ser felizes, como pregaram no congresso. É dentro da vontade de Deus que alcançamos a felicidade, mas muitas vezes a búsqueda da felicidade é isso que nos tira da vontade do Senhor. Então, como nós acalmar o nosso coração, falar calma, espera no Senhor, que Ele é fiel. Ele é fiel para preparar todas as coisas, para ensinar-nos o caminho. Uno se desespera muito. Eu falo por mim. Uno fica, Senhor, mas quando? Mas quando? Mas como tu vai fazer isso? A gente quer todo o plano detalhado para que Deus nos dê todos os pontinhos. Sim. E eu vejo que é muito melhor chamar Deus antes de tomar as decisões do que depois. Porque depois a gente olha para trás e descobre que fez tudo errado. Tudo. E a gente tem que voltar para a estaca inicial. Tudo errado. Todo o tempo perdido. E quanto se sofre quando nós paramos e damos conta, errei. Por desesperada, por querer fazer do meu jeito. Mira todo o tempo que perdi. Mira todas as bênçãos que passaram e que eu perdi. Então, é melhor colocar nossa mirada no Senhor. E não deixar que nada nos afaste disso. E continuar dizendo lá em Eclesiastes, também diz, aí no mesmo capítulo, continua dizendo que tudo que Deus faz, durará eternamente. Fez tudo Deus formoso no seu devido tempo. Tudo formoso. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Ele falou para mim, por meio de um homem que foi pregar. E ele falou muito forte isso. Ele falou umas coisas, né? E ele insistiu quando me falava, vai ser muito melhor. E ele repetiu como 500 vezes, vai ser muito melhor, vai ser muito melhor. A vezes nos conformamos e limitamos o que Deus pode fazer. Então eu falo, já tenho isso. Vou ficar aqui, glória a Deus, essa é a minha bênção. E tão pequeno, quando Deus tem algo tão grande, muito melhor para nós. Perfeito, agradável. Como já falei, onde nós vamos encontrar a felicidade. Então, é bom esperar no Senhor e deixar que Ele nos dar sentido aos tempos de espera que Deus permite nas nossas vidas. Não é tempo perdido. Não é tempo perdido. É um tempo de preparação, de ganhar experiência, de crescer, de madurar e aproveitar hoje. É como minha irmã Paola sempre fala. É nós concentrarmos em hoje, em que hoje eu faço para alcançar aquilo que Deus tem para mim.
Deus tem prometido, Deus tem falado, glória a Deus, mas isso é para amanhã. Hoje, o que eu faço? Esperando que chegue isso que Deus falou para mim. Então, às vezes ficamos, Deus falou isso, Deus falou isso, Deus falou isso. E se nos vai a vida, pensando, Deus vai fazer isso. Hoje pensando no amanhã. E isso é muito investindo terrível. no amanhã. Isso. A nossa próxima pergunta era um conselho para os jovens, mas eu acho que ela já emendou já e Deus usou ela para falar com a juventude. Mas, irmã Graça, a gente tem algo muito importante para falar. E é sobre a campanha da Índia. Então, aqui eu vou ler o texto que fizeram muito bonitinho. Eu vou ler aqui. Num passo de fé, com o intuito de alcançar um continente asiático, o Ministério Restauração tem investido na Índia. O passo mais recente foi a compra de um terreno para a construção de uma base missionária. A juventude da sede internacional cooperará com este projeto, arrecadando recursos para suprir a caixa da Associação Missionária e Evangelística Heróis da Fé. Você pode fazer parte disso. Então, a nossa meta é alcançar R$30 mil e você pode contribuir através do Pix, que está ali na tela. Vocês podem ver lá na arte. E também você pode trazer aqui a sua oferta aqui no templo, qualquer coisa que é passar o cartão, como Deus desejar usar a sua vida, mostrar a sua fé, né? Porque a Bíblia diz que não há fé sem obras. Amém. Então você só tem fé quando você faz alguma coisa pela obra de Deus. Glória a Deus. Eu quero, então, aproveitar para agradecer a irmã Jarivete, que aceitou voluntariamente em participar do programa, dividindo com a gente as experiências da vida dela, como ela conheceu a Jesus, como foi a caminhada dela até esse período que ela está aqui no Brasil. E ela está sendo uma bênção aqui no Brasil, no meio da juventude, da igreja. E eu peço a Deus que Deus lhe abençoe com sua família. E neste momento nós vamos orar. Como a irmã Nazarena apresentou o projeto da Índia, nós vamos orar. A irmã Jarivete vai apresentar o projeto da Índia diante de Deus. E nós vamos orar pela vida dos nossos ouvintes que ficaram conosco durante todo esse programa. A irmã Jarivete orar primeiro e depois eu oro pelos. Amém. Vamos orar então. Aleluia. Aleluya. Senhor Deus. Gracias, Obrigado Señor. por Gracias, esse Jesús, momento, por esta Senhor. oportunidad que nos has permitido estar aquí reunidas, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por tus regalos, por tus misericordias, por tus bondades para con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de haberte conocido, Señor, de estar viviendo nuestra juventud aquí en tu presencia y en tu casa, Padre. Por eso, Señor, yo pido, Padre, con mi corazón en la mano, Señor, por aquellos jóvenes, por aquellos niños, por aquella nación de India, Señor, que no ha conocido, que tal vez nunca han escuchado, Señor. Tienen sus mentes y sus corazones puestos en tantos dioses, dioses de madera, dioses de cerámica, animales que tú creaste, Señor, pero sus corazones están lejos de ti, que eres el creador de todas las cosas, que eres el Dios supremo, que fuera de ti no hay nadie, Señor. Yo te pido misericordia y que tú vengas a bendecir, Señor, esta obra que se está levantando, Señor, allá en la India, Padre. La hermana Mari, Señor, el pastor Ramesh, su familia, Padre, y aquellos que allí están trabajando para tu obra, Señor, los pastores, las familias, los niños que allí están, Señor, siendo tocados por ti, que han abierto su corazón, Señor, para recibirte, Padre. Cuán difícil debe ser, Señor, cuán difícil debe ser caminar sin haber escuchado de ti, caminar sin haber visto tu misericordia, tus bondades, Señor, sin saber que hay un Dios tan misericordioso que envió a su Hijo para salvarnos, para redimirnos, para sanarnos, para obrar en nuestras vidas, Padre. Cuán triste y miserable debe ser sus vidas. Por eso yo pido, Señor, que tú vengas a bendecir esta obra,
que tú vengas a llenar de fe y de accionar, Señor, a mis hermanos, que podamos aportar, Señor, sea mucho, sea poco, con nuestra ofrenda, con nuestra oración, Señor, de forma que tú puedas glorificarte, Señor. Yo sé que para ti no hay limitaciones. Tú no precisas de nos. Oh, pero tú, Señor, has colocado en nuestros corazones y en nuestras manos esta oportunidad de hacer algo por tu obra. Así que yo te pido que tú inquietes los corazones, que podamos ofrendar con alegría y podamos ver la grande obra que tú estás haciendo, la grande obra que tú vas a hacer. Yo te pido, Señor de la mies, que tú envíes obreros a la mies, que tú levantes jóvenes, que tú llames, Señor, y que tú prepares para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús yo pido creyendo que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos. Amém, amém, amém. Aleluia. Colocando a vida de cada ouvinte, Oh, Senhor, graças, que Senhor. participou desse programa nessa noite, que o Senhor Oh, possa Jesus, agir através bendice, dessas palavras, Padre, Senhor, glorifica-te que a nossa e obra irmã, Senhor Jesus, de uma maneira colocou, especial, Senhor, que o Senhor Senhor, possa que nenhuma tocar destas na palavras vida de venga a cada caer, sino irmão, que tu Senhor, vengas a irmãos que passam, Senhor, por fortalecer, aumentar la dificuldade, fe, Senhor, Senhor. de aceitar Que a tu tua vengas a levantar vontade, al de caído, entender, traer Senhor, o teu alegria al que propósito, está Senhor, triste, que o Senhor. Senhor possa Que tu vengas a agir, Deus multiplicar Santo, e la te fuerza, revelar, que tu abrir vengas a os sanar, olhos, que tu Senhor, vengas a e ajudar curar, que nessa tu vengas a caminhada que não é transformar, fácil, Senhor. que podamos Ajuda a colocar nuestros juventude, ojos Senhor en ti, Jesus, a Señor, olhar para y Ti, echar Senhor, hacia e atrás, querer Señor, o todo que o aquello que Senhor el mundo tem, puede porque o Senhor ofrecer, tem que sabemos bien melhores que es coisas mentira, para que nós, Senhor. son Deus cosas poderoso, nós pasajeras, temos planos Señor. para nossas Ven a vidas, Senhor, mas o fortalecer, Senhor ven a tem sanar, muito ven a mais. obrar, O ven a Senhor vai glorificarte, muito ven a além, Senhor, do que impactar nós la pensamos, vida, Señor Senhor. amado. Pues Ajuda solo tú cada um puedes de nós a hacerlo, entender, Señor. Senhor. Ayúdanos a estar Ajuda cada día cada más um de firmes nós a en ti, ver como o Senhor de tener enxerga, posición entender o que a Tua de palavra fe, nos posición de ensina, a obediencia delante entender de o ti, caminho que que o Senhor podamos tem entregar traçado nuestra diante de vida. nós, Senhor. Hoy que tú Em vengas a nome de revelar Jesus los planes que tú Cristo, tienes age para na vida de cada nosotros. jovem, Obra, cada Señor ouvinte, Jesús, Senhor, para em gloria y nome de honra de Jesus tu nombre, Cristo. Padre. Amém. Yo creo, Señor. yo Glória a creo, Deus. Señor, yo Gostaríamos de creo, agradecer a Señor. todos mais uma vez e que Deus abençoe a todos. Vamos Glória a encerrar Jesus. esse momento e paz do Senhor a todos. Paz, Senhor. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta